Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós já iniciamos, que é countable and uncountable nouns, substantivos contáveis e incontáveis, ok? Vamos para a parte 2. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre os tipos de substantivos, como a gente sabe que é contável e incontável, né? E algumas quantifiers que nós usamos com esses substantivos. Então vamos dar continuidade hoje falando um pouquinho sobre many e much. Bom, para fazer perguntas sobre substantivos contáveis, nós vamos usar essa estrutura que vocês observam aí na tela. Então a gente começa essa pergunta usando essa expressãozinha how many. How many significa quantos ou quantas. E lembrem-se que a gente só usa para falar sobre coisas contáveis. Então, how many oranges do you have? Quantas laranjas você tem? Aí a gente está usando também o simple present, né? Para responder essa pergunta, nós temos algumas opções. Então, a primeira, por exemplo, I have many or I have a lot of oranges. Quando a gente quer falar sobre muitas, a gente não está especificando, né, a quantidade que você tem aí do substantivo. Então, eu vou usar o many ou a lot of. Tanto many quanto a lot of significam muitas, ok? Então, I have many or a lot of oranges. Eu tenho muitas laranjas. Ou, se você tem poucas, I have a few oranges. Eu tenho poucas laranjas. Ou você pode usar também o numeral exato. Se você quiser especificar, como nós estamos falando de substantivo contável, você pode usar o numeral. Então, I have 3 oranges. Eu tenho 3 laranjas, certo? Lembrem-se que many e a few nós usamos para substantivos contáveis, assim como o how many para fazer perguntas. E para os substantivos incontáveis, já vai mudar também, né? Para fazer perguntas, a gente vai usar agora o how much. Então, olha o exemplo. How much coffee do you want? Quanto café você quer? How much para substantivos incontáveis. A resposta, I want much coffee ou I want a lot of coffee. Então, para falar sobre muita quantidade, você vai usar o much ou a lot of. Eu quero muito café. Tanto much quanto a lot of tem esse mesmo significado. Se você quer pouco, você vai dizer I want a little coffee. Eu quero um pouco de café, um pouquinho de café, ok? A little. Como o café, que é o coffee, é um substantivo incontável, agora a gente não pode usar um numeral com ele, certo? Mas vocês estão lembrados do que a gente pode contar? Bom, a gente não pode contar o substantivo, mas nós podemos usar um quantificador para poder contar esse substantivo. Então, olha o exemplo aí. I want a cup of coffee. Eu quero uma xícara de café. Se você quiser 2 xícaras, você vai contar a xícara, não o café. Então, I want 2 cups of coffee. Eu quero 2 xícaras de café, ok? Então, lembrem-se sempre de usar os quantificadores a seu favor. Bom, e falando ainda sobre os quantificadores, vamos ver um pouquinho ainda sobre esses quantificadores indefinidos. Lá nessas palavrinhas que nós acabamos de aprender, much, many, a lot of, esses são quantificadores para substantivos indefinidos, para quantidade, na verdade, indefinida, quando você não quer especificar exatamente quanto você quer, certo? Então, a gente ainda tem outros que nós podemos usar. Olhem os exemplos aí. Quando nós não queremos determinar a quantidade dos substantivos, nós podemos usar os quantificadores indefinidos. Então, na primeira caixinha aí, nós temos os quantificadores indefinidos para countable nouns, para substantivos contáveis. Então, a pergunta continua, how many? How many apples are in the fridge? Quantas maçãs há na geladeira? Para responder, pessoal, a gente tem 3 palavrinhas que a gente pode usar. O some, o any e o no. O some nós usamos para frases afirmativas, o any nós usamos para frases negativas e o no nós usamos para frases negativas, mas quando o verbo está positivo. Então, olha o exemplo. There are some apples. Há algumas maçãs. Negativa. There aren't
any apples. Não há nenhuma maçã. Ou negativa mais o verbo positivo, there are no apples. Há nenhuma maçã. Observaram que o are está positivo? Então o verbo vem positivo, mas a ideia da frase é negativa. Então a gente vai usar o no, ok? A mesma regrinha se aplica para substantivos incontáveis. Então a gente vai agora perguntar com how much. How much coffee is there? Quanto café há? There is some coffee, há um pouco de café. There isn't any coffee, não há nenhum café. E there is no coffee, não há nenhum café. Ou há nenhum café, ok? Para vocês não esquecerem, observem aí o resumo dessa regrinha, né? Para affirmative sentences, nós vamos usar o some. Exemplo, there is some cheese in the fridge. Há um pouco de queijo na geladeira. Para frases negativas, nós usamos o any. There isn't any cheese in the fridge. Não há nenhum queijo na geladeira. Para perguntas, nós também podemos usar o any. Exemplo, is there any cheese in the fridge? Há algum queijo na geladeira? E já para as frases negativas com o verbo positivo, nós vamos usar o no. There is no cheese in the fridge. Ok? Tranquilo, né? Vocês observaram aí que a gente também falou um pouco sobre esse verbo, né? O verbo there be. Vamos falar um pouquinho dele, então? Observem aí na tela comigo. There be. O verbo there be equivale ao verbo haver em português. Ele indica a existência de elementos no presente, como animais, pessoas, lugares e objetos. E também o verbo there be, no presente, ele tem duas formas. Então, você vai conjugar, porque esse be do there be, na verdade, é do verbo to be. E ele vai ter essas duas possíveis conjugações. Você pode usar o there is ou o there are. Mas, teacher, qual a diferença? A diferença é simples, pessoal. O there is nós usamos para falar de coisas no singular e o there are nós usamos para falar de coisas no plural. Lembrem-se que tanto there is quanto there are têm o mesmo significado. Ambos significam há ou existe, e a gente usa para falar da existência de alguma coisa, ok? A diferença é apenas essa, se é singular ou se é plural. Olha um exemplo aí. Então tem uma imagem aí da geladeira e o exemplo escrito diz: There is a cabbage in the fridge. Há um repolho na geladeira. Então o a ele está destacado aí por quê? Porque there is é usado para singular. Como é que eu sei que essa frase está no singular? Porque eu disse a cabbage, um repolho. Já no segundo exemplo, nós temos plural. Por quê? Eu estou vendo lá que eu tenho um numeral, né? Então, there are 2 bottles of milk in the fridge. Há 2 garrafas de leite. Então, como é plural, nós vamos usar o there are para formar essa frase, ok? Lembrem-se ainda que é possível nós fazermos perguntas com o there is e o there are. Como que a gente forma perguntas com o there is e o there are? Você vai pegar o seu verbo to be e passar para frente da frase. Então, se nós quisermos transformar a primeira frase aí em pergunta, a gente vai usar o is na frente. Is there a cabbage in the fridge? Pronto, virou pergunta. A mesma coisa com a segunda aí. A gente vai pegar o verbo to be are, colocar na frente da frase. Are there 2 bottles of milk in the fridge? Ok, pessoal? Tranquilo, né? Bom, para a gente consolidar o nosso conhecimento sobre countable e uncountable nouns, a gente vai fazer uma atividade. Então, chegou a activity time, a hora da atividade. Vamos lá? Na primeira questão, nós temos: qual das alternativas abaixo completa corretamente as sentenças? Então, nós temos aí 3 sentenças. Na primeira, eggs do you want? Ovos você quer. Na segunda, water does she drink? Água ela bebe. E na terceira, bars of chocolate are there? Barras de chocolate há ou existem. Vocês precisam completar essas 3 sentenças com a expressão que nós usamos para fazer perguntas sobre quantidades. Lembram? Lembram sim. É how much ou how many. Agora, onde eu uso cada uma dessas 2 expressões? Qual é a diferença dessas 2 expressões? É isso que vocês precisam lembrar agora, ok? Tá fácil, né, pessoal? Então vamos lá ver a resposta juntos.
Bom, na primeira frase nós temos how many. Por quê? Porque how many é a expressão de quantidade que nós usamos para falar sobre substantivos contáveis. E pela imagem, aí pela frase, eu sei que eggs é contável. Primeiro, porque eu já aprendi isso. Segundo, porque ele está com o finalzinho no plural, ele tem S. Então, eu já sei que é contável, certo? How many eggs do you want? Quantos ovos você quer? Na segunda frase, a gente tem water. Water é água. E todo líquido é incontável. Então, eu vou usar o how much para perguntar. How much water does she drink? Quanta água ela bebe? E por último, nós temos bars of chocolate. Professora, mas chocolate é incontável, a senhora falou. Sim, chocolate é incontável, porém, nós temos também um quantificador com esse chocolate, que são barras, e barras está no plural. Então, eu vou usar o quantificador para contáveis. How many, a expressão de quantidade para contáveis. How many bars of chocolate are there? Quantas barras de chocolate há? Ok? Muito bem. Na questão 2, nós temos aí, there is or there are? Complete as sentenças com a forma correta. Bom, agora vocês precisam escolher se essas frases se completam com there is ou com there are. Lembra que there is e there are é aquela expressão que nós usamos para falar sobre a existência. Ela equivale ao verbo haver do português, ok? Há ou existe. Mas existe uma regrinha aí envolvida. Será que eu vou usar o there is ou there are? Vocês estão lembrados dessa regra? Não vou falar agora, que senão eu vou dar spoiler, né? Então vamos lá. Na letra A, there is or there are 4 bananas in the basket? 4 bananas na cesta. Letra B, there is or there are a sandwich in the basket? Um sanduíche na cesta. Letra C, there is or there are 3 oranges in the basket? Há 3 laranjas na cesta. E na letra D, there is or there are a box of pizza in the basket? Uma caixa de pizza na cesta. E aí, pessoal? Tá fácil identificar, né? Se vocês lembrarem da regrinha que a gente falou hoje, vai ficar facinho de entender. Vamos ver a resposta juntos, então? Vamos lá. Então, na letra A, there is ou there are? There are. Por quê? Porque está no plural, e essa é a principal diferença. A gente usa there is para falar sobre substantivos no singular e there are sobre substantivos no plural. Então, there are 4 bananas in the basket. Existem 4 bananas na cesta. Letra B, there is a sandwich in the basket. Agora a gente tem singular, porque o sandwich está acompanhado do a, que significa um ou uma. Então, there is a sandwich in the basket. Há um sanduíche na cesta. Letra C. There are 3 oranges in the basket. Existem 3 laranjas na cesta. E por último, there is a box of pizza in the basket. Há uma caixa de pizza na cesta. Acertaram? Espero que sim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Vou deixar para vocês aquela tarefinha, né, de rever essa aula, fazer anotações, certo? Para ampliar e melhorar o inglês de vocês. E não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para assistir essa aula quantas vezes quiser e ter acesso a mais informações, ok? See you next class!